Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta às nossas dicas de administração pública para quem está se preparando para a Receita Federal, para ajudar você a gabaritar a matéria de administração pública e dar um passo relevante aí para conseguir a aprovação. Hoje a gente vai falar nessa dica de hoje sobre o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, publicado em 1995 pelo MARE, Ministério da Administração e Reforma do Estado. E naquele momento a gente estava falando de um momento de transição no país. A gente teve o Plano Real ali em 1993, 1994. Em 1994 nós tivemos eleição direta para presidente e Fernando Henrique Cardoso foi eleito em primeiro turno e começou a governar em 1995. E naquele momento se tinha uma discussão forte sobre uma redefinição do Estado. Uma série de reformas de natureza estatal estavam em discussão, reforma tributária, reforma previdenciária, reforma política, uma série, e uma delas era a reforma da administração pública, que é a que nos importa nesse momento, né? E dentro dessa discussão da reforma administrativa ou da reforma da administração pública, você tinha uma discussão mais ampla sobre o papel do Estado, ou seja, o que é que o Estado deveria fazer. A questão não era simplesmente olhar para o Estado e perguntar como é que eu posso melhorar o que o Estado faz. A pergunta era mais profunda, era: o Estado está fazendo o que ele deveria fazer ou ele está fazendo coisas que não deveria fazer? Então, um dos pontos centrais do plano diretor era o que se chama de redefinição do papel do Estado. E o plano diretor fazia isso identificando 4 grandes setores, que eram o núcleo estratégico, que é o setor em que você formulava as leis, onde você cobra o cumprimento das leis e onde você toma as grandes decisões políticas. Então, esse é o núcleo estratégico. Depois você tem o setor de atividades exclusivas. São atividades exclusivas do Estado porque exigem um poder extroverso do Estado. O plano diretor identificava como atividades exclusivas do Estado 3 coisas: regulamentar, ou regular, fiscalizar e fomentar. Então, 3 grandes atividades. Depois a gente teria lá os serviços não exclusivos, que são serviços que o Estado presta, mas competitivamente com a iniciativa privada, como, por exemplo, educação e saúde. São não exclusivos do Estado porque agentes privados também podem realizar, não exigem o poder de Estado, o poder extroverso do Estado. E, por último, o 4º setor, que é a produção para o mercado, que é o setor de atividade econômica de entrega de bens e serviços para o mercado. Então, você olhava para o Estado e você conseguia enxergar o Estado nesses 4 setores, ou seja, um núcleo estratégico, o setor de atividades exclusivas, o setor de serviços não exclusivos e o setor de produção para o mercado. E a visão proposta no plano diretor era de que o Estado deveria se concentrar nas 2 primeiras. Ou seja, o Estado deveria se concentrar em fazer bem aquilo que só ele podia fazer. Então o Estado tinha que se qualificar para exercer bem as funções próprias do núcleo estratégico e do setor de atividades exclusivas. Então essa era a redefinição do papel do Estado. E ao mesmo tempo ele poderia se afastar da execução direta dos serviços não exclusivos e da produção para o mercado. E aí o que o Bresser Pereira dizia? Olha, a produção para o mercado, isso pode ser privatizado para as empresas. E os serviços não exclusivos podem ser publicizados, podem ser transferidos para organizações sociais. O Estado vai apoiar, vai financiar, mas ele não precisa prestar esses serviços diretamente. Então a discussão sobre redefinição do papel do Estado era o Estado deixando a produção para o mercado e a execução dos serviços não exclusivos e se qualificando para prestar melhor os serviços, as funções, melhor dizendo, próprias dele, que seriam então as funções do núcleo estratégico e das atividades exclusivas de Estado. Então esse é um dos pontos mais importantes, esse é um ponto que está presente nas reformas gerenciais dos países em geral, daquelas reformas do Estado dos anos 80, anos 90 principalmente, e marcou nitidamente a nossa reforma gerencial como proposta lá no plano diretor da reforma do aparelho do Estado, ok? Beleza, pessoal? Então fiquem com essa dica, esse ponto importante, bastante explorado em prova, que são os setores do Estado e essa lógica de redefinição do papel do Estado proposta na nossa reforma gerencial lá dos anos 90, ok? Ótimos estudos, pessoal. A gente se vê na próxima dica.